Deus abençoe, irmãos. Tudo bom? Aqui estou novamente. Hoje eu vim falar então deste livro aqui, Lendas da Criação, a Saga dos Orixás. Este livro aqui, do Rubens Saracen. Bom, como eu tinha falado, se você não viu aí o vídeo anterior, eu dei uma pincelada em alguns livros do Rubens Saracen e hoje eu vim falar um pouquinho desse livro e fazer uma homenagem aí ao Natal, né? O dia de nascimento de Jesus. Tem uma parte do livro aqui que eu achei semelhante ao nascimento dele, achei interessante. Não sei se condiz com o mesmo ser, se esse ser aqui é Jesus ou se não é, tá? Mas eu achei uma passagem bem interessante que tem algumas palavras, alguns trechos que dá a entender mais ou menos as características, as qualidades de Jesus. E aí eu vou tentar contar um pouquinho dessa história, dessa parte desse livro aqui que tem a ver, tá? Então por isso que é aí uma homenagem ao Natal, o dia do nascimento de Jesus. Mas assim, lembrando que essa aqui é a minha verdade, a verdade que eu identifiquei. Pode ser que você leia aí o livro e encontre outras verdades, outros conhecimentos, ou acrescente algo que eu identifiquei ou não concorde, também não tem problema, tá? O importante é que, se você se interessar, dá uma lida nesse livro, é bem legal, é bem interessante e eu vou tentar contar essas histórias aí e você vê se tem um pouquinho a ver ou não, tá? Mas eu vou tentar, assim, falar com as minhas palavras o que eu li aqui. E aqui o capítulo é o seguinte: tem um capítulo que chama Quando Ogum foi à guerra. Ogum é o orixá da lei, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse, para quem não entende nada de orixá, então seria Deus, né? Ou Criador, aí depende do nome que você chama. Aqui nos orixás eles chamam o Criador de Olorum, né? É um nome, acho que em Yorubá, mas é um Criador, então ele seria um todo, e dentro desse todo que é o universo, o Criador, né, que é Deus, ou Olorum aqui para os orixás, ele se divide em, infinitas partes. E aí, para que vocês entendam Ogum, que é um dos filhos, né? Os filhos maiores, né? Então, tipo assim, Deus, o Criador, aí ele externa as suas partes maiores. Então, assim, o que seria isso? Deus, o Criador, ele externou um filho que se chama Ogum, né? O nome dele não é esse, tá? É um outro nome, mas hoje em dia a gente conhece essa qualidade do Criador, essa parte do Criador como Ogum, que é a lei maior, né? A lei de Deus, vamos dizer assim. Ele é o orixá da lei. Então, para que fique compreensível, deram um nome, né? Humanizar, para ficar mais humano. Então, esse orixá, o nome dele não é Ogum, nome verdadeiro, tá? Mas colocou-se como Ogum para que fique compreensível para nós aqui humanos. Então, Deus, o Criador, externou um orixá. Esse orixá, a gente vai denominar ele como Ogum, e ele é o orixá da lei maior. Mas o Criador, na sua infinita, né, grandeza, externou outros orixás. Então, imagina que um círculo, que é o Criador, e cada pontinho microscópico desse é uma qualidade de Deus, certo? Um pontinho desse é Ogum, certo? Mas não porque ele é pequeno, mas é porque dentro desse pontinho do Ogum
ele teve os filhos dele, vamos dizer assim, né? Igual o Criador gerou o Ogum também gerou outros filhos. E aí vem descendo uma hierarquia, vamos colocar assim no topo da pirâmide, né? Criador, aí ele vem externando os filhos dele, né? Os primeiros. Aí depois esses filhos do Criador externam outros filhos, e aí vem diminuindo, vem diminuindo. Então esse pontinho aqui desse todo, não é que é um pontinho que ele é pequeno, não, ele microscopicamente vai se interiorizando, né? Então, se você der um zoom nesse pontinho do Ogum, você vai ver que ele é um universo gigantesco, porque ele não é uma pessoa, ele é uma energia, ele é a energia maior da lei, entende? Ele é uma consciência, uma luz da lei, vamos dizer assim, né? Então, ele se coloca como Ogum, como se fosse um ser, para ficar compreensível para a gente aqui humano, mas ele é como se fosse uma energia, do mesmo jeito que os outros orixás também são, tá? Então, para ficar mais compreensível. Então, o Criador gerou lá o Ogum, que significa a lei maior, mas vai ter outros orixás, que são a fé, vai ter o orixá que é do conhecimento, o orixá que é do amor, e assim vai, tá? Esse orixá gera outros filhos, igual a gente aqui. Você vê que legal, né? Quando a gente fala que Deus que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Você vê que se você avaliar certinho, assim, fazer uma análise, você vai ver que tem seus fundamentos, né? Você pega a gente aqui, tem o meu avô, que teve o meu pai, que teve eu, e assim vai, entendeu? Só que na criação tem o Criador, energia maior, e aí ele vai gerando os filhos dele e isso aí vai se ramificando. E aí, essa ramificação lá de Deus vem baixando, baixando, até chegar aqui na gente, tá? Seres humanos comuns, vamos dizer assim, não somos divindades ascensionadas, somos seres humanos comuns. Que no futuro, né, conforme a gente vai evoluindo, seremos, se Deus quiser, né, uma divindade maior, que vamos gerar outros filhos menores, que nossos filhos vai gerar outros filhos que serão nossos netos, mas de acordo com o quê? Com o nosso mistério. Então, por exemplo, se eu sou filho de Ogum, que é a lei, eu tenho uma característica minha que é a lei, de ser uma pessoa correta, verdadeira, certa, não fazer coisa errada, assim, não fazer não, né? Não é não gostar de coisas erradas, pessoa extremamente correta e verdadeira. Essa é uma característica da lei, que é reto, que é certo, entendeu? Então, assim, quando o Criador externa o Ogum, e o Ogum tem os filhos dele vão ser iguais a eles, igual a ele, porque ele traz aquela qualidade do seu pai e da mãe, né? No caso, o Ogum com alguma orixá feminina vai gerar um ser, né? Masculino, feminino, gera um ser. Esse ser vai trazer as características do pai. Só que como o Ogum é lei, e vamos supor que a outra mãe é Iemanjá, que a característica dela é vida, né? Geradora, da geração. Então esse ser aqui tem como característica ser uma pessoa que tem qualidades da lei, correto, e qualidades da vida, geração, certo? E aí o que acontece? Então, só para vocês entenderem os orixás, eles são, na verdade, qualidades de Deus. Então, o Criador, né, se divide em várias qualidades. Essas suas qualidades individuais geram outro ser, que vai gerando outro ser, tudo dentro daquela qualidade ali específica daquele ser que ele gerou. E assim vai descendo, vai descendo, vai descendo. Como ele está sempre gerando, né, o Criador, pelo que eu li aqui nos livros aqui, não para de gerar nunca, conforme a gente vai descendo aqui, parece que essa evolução aqui de cima também vai subindo, né? Então é uma evolução assim infinita. E por isso que a geração do Criador está sempre gerando mais, né? Ele gera lá de cima, mas ele externa aqui, né? Ou aqui no nível vamos dizer assim, abaixo dele, né? Ele pode gerar novos orixás, que parece que ele está gerando o tempo todo também, tá? Novos seres divinos,
gera também o tempo todo. Mas enfim, não vamos entrar nisso para não ficar muito confuso, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos. A história que eu vou contar então é Lenda de Ogum quando ele foi à guerra. Então, se você for lá nesse livro, procura lá se quiser ver essa história. Tá lá no página. Se bem que depende do livro que você vai ter aí, tá? Para edição. Mas tá aqui isso. Lenda de Ogum quando ele foi à guerra, tá? E depois eu continuo contando a lenda de Ogum Megê, que é o filho de Ogum com Iemanjá, tá? Mas primeiro eu vou contar a lenda de Ogum quando ele foi à guerra. Bom, então, para vocês entenderem mais ou menos, aí você vai falar assim, não, mas isso aí é lenda, isso aí não é verdade. Então, eu não sabia, né? Eu achava aquele negócio, né, que as pessoas falam, reza a lenda que tem um monstro lá, não sei não. Reza a lenda que o fulano pegou e aquilo e fez aqui, outra coisa, entendeu? Aí eu lembro aqui, eu achei interessante o jeito que ele aborda a lenda, porque ele fala o seguinte, assim, ó, da lenda. A lenda é como se fosse algo que você não tem como provar que é verdadeiro, mas também não tem como provar que é falso. Porém, para ser uma lenda, tem que ter um fundamento, tá? O que é fundamento? Tem uma história, tem que fazer o sentido, acontecer isso, mais aquilo e tal. Então, assim, não é qualquer historinha aleatória ou coisa que não tem nada a ver, que não tem conexão. Não, são fatos que têm conexões, tá? Então, como que você vai saber se é uma lenda ou não? Se ela tem ali umas conexões de histórias, fazem sentidos, tem a ver isso aqui, você vai ver que é uma lenda. Se ela é verdade ou não, aí ninguém sabe, mas a gente pode ir deduzindo de acordo com o que está escrito lá na lenda, né? Com o que está falado na lenda. Então, assim, essa lenda aqui pode ser verdade, como pode ser falsa, né? Aí cabe a nós verificarmos se é ou não, tá? Mas como que a gente vai saber? Vamos analisar os fatos, o que é que está falando sobre a lenda, tá? E aí, com a nossa razão, a gente verifica se é certo, se não é, se tem a ver, se faz sentido, se não faz, tá? Mas provar mesmo que a gente não tem como, ok? Mas a gente pode se fundamentar em alguma coisa, verificar com a razão e seguir aquilo que a nossa intuição, que o nosso racional, que o nosso emocional está nos passando, tá? E aí verificar se bate com outras coisas e a gente segue, acaba incorporando aquele aprendizado para nós mesmos na nossa vida, né? Então, baseado em uma lenda, a gente pode ter um aprendizado ou aprender sobre algo, sobre o mistério divino, que é esse caso aqui, e nos conduzir de acordo com aquela lenda, com aquele princípio, né? Nos conduzir no nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento para melhor, de acordo com uma lenda. Se ela tiver um fundamento, a gente não sabe se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Então, assim, por que não? Vamos verificar. Coloca aquele aprendizado, aquilo que você acessou naquela lenda na sua vida, se você achou que é legal para você, importante, e verifica o que acontece, né? No máximo vai acontecer, ou vai dar certo ou vai dar errado. A hora que você começar a ver que está dando certo, você continua. Deu errado, você para, né? Isso é viver, isso é vida, vamos dizer assim, né? No contrário, às vezes a gente fica muito preso, muito escravo do que os outros vão trazer pra gente, sabe? E a gente tem que encontrar a nossa verdade também, né? Porque às vezes a verdade do outro não é a nossa. Então se a gente não testar em nós mesmos essa verdade, né? Não verificar através das nossas experiências, do nosso comportamento, a gente sempre vai viver a verdade alheia do outro. Então, assim, um dos meus objetivos aqui principais é trazer as verdades que estão aqui nos livros do Rubens Saraceni, as verdades que eu identifiquei, mas não para que fique uma verdade
para você, mas para que você tenha um algo a mais e verifique, acrescente essa verdade à sua vida. Ou não, ou acrescente metade, aí é você que vai ver, certo? Mas digamos assim que é mais uma oportunidade, uma forma de expandir aí a tua vida de acordo com os conhecimentos que tem aqui, com o conhecimento que eu acessei de acordo com a minha capacidade, certo? Então, vamos lá. Nessa época aqui, aconteceu o seguinte: Ogum, né, o orixá da lei, ele era o que colocava a ordem na criação. E aí, tinha algumas partes do mundo, vamos dizer assim, né? Porque os orixás eles regem o universo inteiro, tá? Então tinha lá o universo, então os orixás eles regem cada parte do universo, outros planetas, outros reinos, outras dimensões, certo? Então nessa época, cada orixá, né? Cada filho ali primeiro, né? Do Criador, ele tinha o seu próprio reino, a sua dimensão, o seu próprio elemento. Então, por exemplo, o Ogum lá, a gente sabe aqui nos livros do Rubens que o elemento da natureza principal dele é o ar, né? Eólico. A gente sabe que de Iemanjá é a água, né? O mar, né? O elemento aquático. Então, cada orixá tem o seu elemento. E então, provavelmente o reino domínio de Ogum era um reino domínio mais aéreo, né? Com coisas só de eólicas. Como que deve ser isso? Eu não sei. Eu consigo imaginar como que deve ser um reino ígneo, né? De fogo, que deve ser rio de fogo, montanha de fogo, sei lá, árvore de fogo. Eu imagino que seja assim. Agora, de ar, não consigo imaginar, sei lá, montanha de ar, não faço ideia, tá? Mas digamos que é mais ou menos assim, os reinos naturais, tá? Naturais. Aqui no planeta Terra é diferente porque todos esses elementos eles se juntam. Então aqui você tem o ar, você tem o fogo, você tem a terra, você tem o vegetal, tem o cristal. Então todos os elementos se juntam, se unem, né? E aí, o que acontece lá? O reino de Ogum, mais aéreo, de Iemanjá, mais aquático, entendeu? Aí, o que aconteceu? Ogum era o que? A ordem em todos esses reinos, só para vocês entenderem. Ele é a lei maior, ele é aquele que coloca a ordem no fogo, aquele que coloca a ordem no reino da água, coloca a ordem no próprio reino dele, lógico, no reino da terra. Vocês entenderam mais ou menos como que funciona? Então, o que é uma qualidade lá primária do Criador? Então, a qualidade primária da ordem de Deus, o Criador, que é em si mesmo o Orixá Ogum, essa qualidade da lei, ela coloca a ordem em toda a criação. É uma qualidade dela. Se você falar para Ogum colocar, por exemplo, atuar como um fator de Iemanjá, que é geração, gerar vidas, ele até gera, mas como um fator secundário. Mas a principal qualidade dele é ordenar, tá? Entendeu? Então mais ou menos como é que funciona os orixás, as qualidades de Deus todo individualizadas, tá? Então Ogum era aquele que colocava a ordem na criação inteira. E aí o que aconteceu? Nessa época tinha alguns reinos, alguns domínios que não por causa do orixá original daquele reino, mas digamos que alguns filhos de alguns orixás, né, os filhos, né, menores de alguns orixás estavam fazendo desordem, não estavam respeitando as leis de Deus, as leis de Ogum, que é em si mesmo a própria lei, né? E aí começou a gerar uma certa bagunça, um certo caos, né? Interessante nos dias de hoje, né? Porque a gente percebe que hoje em dia a gente percebe um certo caos, uma certa bagunça
aqui no mundo material humano, né? E lá naquela época, isso foi no início da criação, segundo os livros aqui, né? Quando Deus morava lá na sua morada interna, e aí o que ele fez? Estava dentro da casa interna dele, ele exteriorizou os orixás para fora. Então ele tirou do mundo interno e colocou para o mundo externo. O que é esse mundo externo? É esse universo que a gente vê aqui, ó, tá? Então os orixás, digamos que eles saíram de dentro da casa de Deus e foi para fora. Quando eles saíram para fora, eles foram construindo outros submundos, vamos dizer assim, mundos menores, né? Então o Ogum construiu lá no reino dele, Iemanjá o reino dela, Xangô o reino dele lá, o Xumaré o reino dele, o domínio dele, e os filhos desses orixás maiores, alguns estavam fazendo bagunça, invadindo outros reinos, possuindo algumas filhas, né? Seres femininos à força, outros seres femininos também atraíam, vamos dizer assim, sei lá, seduziam outros seres masculinos, enfim, não que era errado, mas assim, começou a virar um pouco bagunçado, ficou meio caótico. E Ogum, o que ele fazia? Ele tentava se desdobrar para manter a ordem. E ele ia lá, arrumava um reino daqui, e aí depois ele ia para cá, arrumava aqui e ordenava lá. Só que aí começou, um outro bagunçava dali, o outro bagunçava de lá. Assim, é modo de dizer, como se surgisse ali uma bagunça em determinadas partes do mundo, vamos dizer assim, tá? Desses pequenos planetas, vamos dizer assim. E aí, onde que se mantinha a ordem? Só dentro da realidade e dos domínios puros dos orixás. Então assim, Iemanjá tinha lá o domínio puro dela, onde lá ninguém fazia bagunça, tá? Que ela conseguia manter a ordem ali. Mas ali em volta, né, vamos dizer assim, entravam outros orixás, ou os próprios orixás dali, orixás não, entravam outros filhos, ou os próprios filhos de Iemanjá, tanto masculino como feminino, começavam a fazer uma certa bagunça, tá? Então, Ogum tentava organizar essas partes do universo. Só que chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele de tanto corria para lá, corria para lá, corria para cá, e ele tentava ordenar e não conseguia. Aí ele ficou muito bravo, né? Uma fúria, ele chama de fúria da lei, né? Essa fúria da lei acabou dominando o Ogum, e aí a gente entende isso como tipo assim, que não vai por bem, vai por mal, né? Ele tentou de uma forma positiva ordenar ali aquele caos na morada, né, externa de Deus, né? Que esse caos era só aqui na parte de fora, dentro da casa de Deus, vamos dizer assim, né? O mundo interno de Deus não tinha isso. Dentro dos domínios puros dos orixás não tinha esse caos, tá? Só tinha esse caos fora ali, em volta, vamos dizer assim, dos reinos puros dos orixás. E aí ele, de tanto ir para lá e para cá de forma positiva, ordenar e tal, ele não conseguiu e ele ficou muito bravo. E quando ele ficou bravo, o que ele fez? Ele virou o manto dele. Então ele tinha um manto, né, de cor azul para fora e vermelho para dentro. Quando ele ficou muito bravo, ele virou o manto, colocou o manto dele para fora, o vermelho, parte vermelha para fora e a parte azul para dentro, certo? No que ele colocou esse manto, que ele virou o manto dele, ele simbolizou o quê? O que é esse vermelho, né? Tanto é que ele, no livro que ele até enfatiza assim, na cor vermelho sangue, quase vinho, ou seja, ele estava simbolizando, segundo o meu entendimento, que o sangue ia correr ali para que ele pudesse manter a ordem no caos, ou seja, ele ia ter que ordenar esse caos de uma forma negativa, pesada, forte. Por isso que a gente fala que não vai por bem, né? Não vai por amor, vai na dor. E o que aconteceu? O tempo naquela época se fechou, né?
todos os outros orixás, eles viram que Ogum estava muito furioso, ele estava tão furioso, né, digamos assim, que a fúria da lei, né, de Deus estava ao redor dele, que ele chamuscava, ele faiscava, ele encandecia e explodia do lado dele. Ele estava tão assim assustador que todos os outros orixás viram que alguma coisa ruim, muito ruim ia acontecer. E aí esses orixás, os outros orixás, né, foram para dentro das realidades dos seus reinos e ficaram lá esperando, né, o que ia acontecer, enquanto o Ogum ia colocar a ordem no caos. Neste momento, o que aconteceu? O tempo também ficou caótico. Então parece que as águas do mar de Iemanjá, que eram mais calmas, ficaram super agitadas, gerando tempestades no mar, né? Vamos dizer assim, ondas gigantescas. Os rios, que é de Oxum, transbordaram. Então todos os planetas, o mar ficou agitado, os rios transbordaram, simbolizando o quê? Que os orixás, as próprias qualidades dos orixás haviam também se tornado caóticas. Então o orixá do rio transbordou, o orixá do mar virou uma tempestade, o orixá do fogo, vulcão, começaram a jogar larvas para tudo quanto é lado, vamos dizer assim, entendeu? Então assim, o caos se mostrou em tudo quanto é lugar. Yansan começou, que é o orixá dos ventos, né? Começou a gerar tornados, tempestades, Xangô, raios, né? Vamos dizer assim. Então virou um caos na morada ali externa, né? De Deus. E aí o pessoal começou a ficar meio assustado, né? Mas isso era o que? Uma resposta da lei maior, da lei de Deus, em relação àquele caos que estava acontecendo, que não conseguiu, né, ser equilibrado, ser ordenado de uma forma passiva, de uma forma positiva. Então teve que ser de uma forma negativa, certo? Então o caos se mostrou assim na morada externa de Deus, né? Dentro da casa de Deus, na morada interna, não havia um caos, porque lá é o equilíbrio, né? Dentro dos reinos puros, os orixás também não, porque lá está equilibrado, lá é puro, né? Não tem impurezas, vamos dizer assim. Mas afora o caos se mostrou. E aí, Ogum, nessa época, ele tinha um filho com Logunã, que é o orixá do tempo, né? Logunã, ela tinha um outro filho também com Oxalá. E os dois, o filho de Logunã com Ogum, que chamava-se Ogum do Tempo, e o outro filho de Logunã com Oxalá, que se chamava Oxaguian, os dois foram auxiliar Ogum na ordem, ou seja, aí que é a guerra. Isso chama a lenda de Ogum quando ele foi à guerra. Foi esses dois filhos, né, de Logunã, foi auxiliar Ogum na guerra, para manter a ordem do caos. Então foi para a guerra na ordem, manter a ordem do caos, o Ogum e o seu filho, né, o filho dele com Logunã e o filho de Logunã com Oxalá, certo? Então foram os três. Os três usavam espadas, porque todo ser que o Criador gera, ele gera uma espada. Então se você aí acha que você não tem, você tem uma espada simbólica. Está aí guardada em algum lugar, né, da criação, mas você tem. Por quê? Porque tudo que o Criador gera, segundo o que eu entendi, de ser, né, esse ser tem uma espada, tá? Então, Ogum, Oxaguian e Ogum do Tempo, eles tinham espadas. Então era com essas espadas naquela época eles iam manter a ordem. Mas não era uma espada só de cortar, né? Estamos falando de energia, uma espada potente, uma espada que quando ela tocava no ser, ela consumia todo o negativismo dele. Como é que fala? Às vezes cortava em vários cortes. Como é que eu posso dizer? Tem espada que queima, tem espada que suga toda aquela energia negativa,
ou manda energia de dor para o outro que está fazendo coisa errada. Enfim, essas espadas têm milhares de funções, né? E como a espada de Ogum é a espada maior, vamos dizer assim, simboliza a potência divina, né? A potência de Deus, tipo assim, força maior de Deus, é a espada ali, vamos dizer assim, né? De Ogum, potência da lei. Então ele tinha muita força, porém os adversários, né, que ele ia enfrentar para colocar a ordem no caos também eram muito poderosos, porque eles também tinham espadas que foram, né, geradas pelo Criador e entregues a eles, né? Só que a espada de Ogum e dos seus dois auxiliares, né, Ogum do Tempo e o Shagyan, eram também muito poderosos. Enfim, resumindo, eles foram para a guerra e nessa guerra eles iam entrando nos domínios e derrotando os adversários, que eram super poderosos também. Tanto é que quando eles terminavam de ordenar o caos numa região, num planeta, num universo, em uma dimensão, num reino, eles saíam, né, Ogum, seus dois auxiliares, saíam tudo cortados e cheios de sangue. Então daqui eu já começo a colocar um pouquinho a semelhança com o que aconteceu lá com Jesus, quando ele foi crucificado, né? Eu achei muito interessante quando eu estava lendo aqui, porque Ogum e seus dois auxiliares, eles ficavam cheios de cortes e cheios de sangue, tá? Toda vez que eles acabavam de ordenar um domínio ali. Mas vai guardando essa informação aí pra gente fechar mais ou menos lá no final, tá? Então, essa relação aí com Jesus quando ele foi crucificado, né? Ele ficou cheio de cortes, né? Cheio de sangue, todo ensanguentado e tal. Enfim. Então, Ogum e seus dois auxiliares, quando entravam no reino e equilibravam, eles derrotavam eles, mas eles também ficavam machucados, né? Porque toda a guerra ninguém só bate, né? Até apanha também, né? Vamos dizer assim. E aí eles foram fazendo isso até ordenava aqui, ordenava lá, ordenava aqui, foi indo. Dizem que não se sabe o tempo que durou essa guerra, mas que ela durou muito tempo e que guerra até hoje na criação nunca mais existiu, porque os seres rebelados, vamos dizer assim, né? Eles ficaram com tanto medo, com tanto pavor, né, da fúria de Ogum, que tem seres, segundo o livro aqui, que até hoje não ousam nem dizer o nome Ogum, né, de tão traumatizados que eles ficaram, né? Diz que esses seres se reportam a ele apenas como um poderoso senhor da guerra, né, da ordem. Não chega nem a falar o nome dele. Tão traumatizados que eles ficaram. Então, assim, foi uma guerra que, igual, segundo o livro aqui, né, nunca mais existiu. Essa foi a primeira e, pelo jeito, até hoje, a única dessa grandeza, tá? Por quê? Porque eles colocaram ordem em todo o universo externo, né? Toda a casa externa de Deus, vamos dizer assim. E aí, quando ele chegou lá, Ogum e os seus dois auxiliares, lá no final do universo, ele chegou aqui e já não tinha mais nada, né? Havia só o universo infinito, que o Criador ainda ia construir, né? Vamos dizer assim, mais planetas, mais universo. Então aqui já não tinha mais nada, aqui tinha só o universo vazio, né? E aí eles olharam para trás e viram aquele caos, né? Dor, sofrimento, medo, caos. Então assim, eles tiveram que conquistar essa ordem de uma forma negativa, não teve outra escolha, tanto que ele tentou antes, né, o Ogum, mas não deu certo. E aí a hora que eles viram, e eles arfavam, né, também arfando assim, de fúria, né, de ódio, e aí quando eles se olharam e viram que eles estavam tudo machucado, tudo cheio de sangue, tudo cortado, né, Ogum vendo os seus dois auxiliares ali todos sofridos, ele pegou, né, Ogum e abraçou os dois, né, e chamou todos os ferimentos, né, pediu para Deus, para Olorum, né, o Criador,
transferir todos aqueles ferimentos, aqueles cortes dos seus dois auxiliares para ele. Então daí você já vê uma outra característica ali de Jesus, né? Quando ele veio para purgar, né, os nossos pecados, os nossos erros, né? Ele chamou todos aqueles cortes, né, todo aquele sofrimento para ele, que foi o que Ogum fez ali, segundo o livro aqui, tá? O livro que conta essa história. Então ele pegou todas aquelas dores dos seus dois auxiliares e chamou para si, que eram dores conquistadas, né? Sofridas ali naqueles combates que eles tiveram. E aí os três se ajoelharam ali, né, naquela parte do fim do mundo, né, vamos dizer assim, e começaram a rezar, né? Ogum rezou, orou e pediu perdão para o Criador por ter feito o que só ele poderia fazer, porque tem coisas que só Ogum pode e deve fazer. O que significa isso? Está escrito aqui, tá? Que se não for por bem, né, vai por mal. Então, assim, ele não tem outro jeito. Ou ele vai fazer, ou ele vai fazer de um jeito bom, ou ele vai fazer do jeito negativo, né? Do jeito positivo, do jeito negativo. Então, ele pediu perdão, mas assim, o Criador já havia perdoado ele, porque o Criador já sabia que só Ogum teria a coragem e a disposição. Ele fala desse jeito aqui, ó. A coragem, só Ogum tem a coragem e a disposição para fazer o que só ele pode e deve fazer. Então, ou seja, só, vamos dizer assim, Jesus teria a coragem e a disposição para fazer o que só ele pode e deve fazer. Digamos que se Jesus era mais ou menos, tinha essa função, é porque ele tinha uma função semelhante a Ogum. E aí dá para a gente entender que Jesus pode ser um dos filhos de Ogum, né? Não sei, tá? Mas o meu entendimento, mas depois eu vou explicar por que ele seria um dos filhos de Ogum. Por quê? Um Ogum, quando tem um filho, esse filho ele tem as mesmas qualidades do pai e da mãe, certo? E pelo que Ogum fez aqui, é semelhante ao que Jesus fez, tá? Então por isso que eu acho que eles dois têm umas características, umas qualidades semelhantes, iguais. Sim, segundo o meu entendimento. Mas vamos continuar a história. Guarda mais isso daí, tá? Aí, de repente, os três ficaram lá rezando, pedindo perdão. O Ogum, né, e os dois pediram perdão até, né, pediram perdão a Deus até pelos seres, né, que tinham feito o caos, que haviam se rebelado contra as leis de Deus. Então, assim, Ogum pediu perdão para eles, ó, mais uma coisa que Jesus, né, falou lá, né? Perdão, paz, eles não sabem o que fazem, né? Então, mais uma semelhança com Ogum, olha que interessante. E aí, o Ogum e seus dois auxiliares estavam lá pedindo perdão, quando de repente vem um mensageiro do Criador, né? Um mensageiro lá de Olorum, de Deus. E ele traz 3 mantos na mão, dizendo assim para Ogum e seus dois auxiliares, né? Ele fala assim, ó, levantem-se. Ele, né, o Criador, já os perdoou, porque o Criador sabe que só Ogum tem a coragem e a disposição para fazer o que só Ogum pode e deve fazer. Então, assim, recebam esse. Aí ele falou, né? O mensageiro do Criador falou para eles: recebam esses mantos, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma prova do perdão do Criador. Ó. Esses mantos vão curar todos os seus cortes, né? Ele não falou isso, mas depois, na hora que eles colocam o manto, os mantos cura, absorve todo aquele corte. Tanto que Ogum, na hora que ele pegou o manto dele e colocou no peito, todos os cortes, todo o sofrimento, as dores dele ali foi absorvida pelo manto, né? Então esse manto era o símbolo do perdão do Criador a eles ali, por eles terem feito o que só eles podiam e deviam fazer, certo? E aí, olha que interessante, o Ogum,
Primeiro, o Oxaguian recebeu um manto da cor amarelo canário. Ogum do Tempo recebeu um manto da cor azul estrelado. E olha a cor do Ogum que ele recebeu um manto. Ele recebeu um manto da cor púrpura. Não sei se vocês conhecem a cor púrpura. Se você bater aí no Google, vocês vão ver que na época que Jesus estava sendo açoitado, parece que colocaram, não sei se é verdade, mas colocaram um manto púrpura nele. Não sei se era para zoar ele, para ofender ele, mas enfim, mais uma semelhança aí, se isso for verdade mesmo, né? Que Jesus lá, eles colocaram um manto púrpura nele. Mas Ogum recebeu um manto púrpura, tá? E aí foi absorvido todos os cortes, ele deu uma equilibrada. Os dois auxiliares dele também, foi absorvido ali, tudo de ruim estava com eles, né, vamos dizer assim. E aí eles viram que havia perdoado, né, que o Criador tinha perdoado eles, e os dois auxiliares foram para os seus domínios, né, foram, consolados pela mãe deles, que é a Logunã, né, que era a mãe dos dois, né. E Ogum foi para o domínio dele, né? O domínio dele lá da lei, né? Dele, das qualidades dele, o reino dele, a casa dele, vamos dizer assim, Ogum, né? Só que Ogum ele não se perdoava, entendeu? Os outros dois auxiliares conseguiram se perdoar, né, por ter feito aquilo, porque é pesado, por mais que você esteja fazendo de acordo com o que Deus te permitiu, vamos dizer assim, porque não tinha outro jeito de manter a ordem, é forte, né? Eles tiveram que destruir vários seres, tanto masculinos como femininos, né? Então fica aquele peso na consciência. Só que os dois auxiliares foram aconselhados ali, né? Por Logunã, e conseguiram se reequilibrar. Mas Ogum não conseguia se perdoar. Por quê? Porque ele havia sido rigoroso e implacável também com as filhas das orixás, que ele chama de filhas impuras e maculadas. O que seria isso então? Lembra que eu falei lá no início? Alguns seres femininos também seduziam outros seres. Não sei se era isso, tá? Mas deu a entender que era isso. Seduziam outros seres também, e aí tinham relações desequilibradas, tá? Com outros seres. Mas quando eu falo desequilibrada, é desequilibrada mesmo, tá? Fora do equilíbrio natural da criação. Então, por isso que elas eram impuras e imaculadas, porque elas foram maculadas por aqueles desejos delas, vamos dizer assim, não só delas, como dos outros também, que fizeram coisas que não condiziam com a ordem, vamos dizer assim, mas de forma sexual também, mas de forma promíscua, exagerada, ou seja, passaram dos limites, vamos dizer assim, tá? Então Ogum ele não se perdoava porque ele tinha sido rigoroso e implacável, né? Ele puniu todo mundo, mas ele tinha sido rigoroso e implacável ao punir as filhas das orixás, né? Por elas terem sido impuras e maculadas. Então ele não conseguia se perdoar. Até aqui, o que acontece? Os outros orixás ficam preocupados com Ogum, né? Viu que ele não saía da realidade dele, do domínio dele, e foram lá, né? Iemanjá especificamente, foi lá falar para ele, falou: Ogum, meu irmão, né? Você tem que se perdoar, porque se você não se perdoar, né? As filhas não vão conseguir pedir perdão para a mãe delas. Ou então as minhas filhas, Iemanjá falou para mim, as filhas não vão conseguir pedir perdão para mim, porque
você não se perdoa, e ela não se perdoa, e elas se sentem culpadas por você ter esse remorso por causa delas. Então elas não conseguem se perdoar, né? Elas se sentem culpadas por você não se perdoar, por ter feito o que você fez com elas, porque elas eram, né, haviam se tornado impuras, imaculadas. E aí, só que Ogum não conseguia se perdoar. Ele tentava, mas não conseguia. Aí Iemanjá acolheu ele nos braços dela, né? Iemanjá é como se fosse uma mãe, né? O arquétipo da mãe do Criador. Então, a parte feminina da mãe do Criador, Deus, né? É, digamos assim, Iemanjá em si mesma. Ela é todo esse arquétipo de mãe, né? Carinhosa, amorosa, protetora, que traz o aconchego, a paz, o carinho, né? Então, o que ela fez, Iemanjá, né? Ela trouxe Ogum nos seus braços, né? E tentando acalmar ele, fazendo com que ele se perdoasse, como se fosse aquela mãe mesmo que faz com que eles, olha, meu filho, tá tudo bem, né? Você precisa se perdoar, acontece. Ela lidou com eles como se fosse a mãe dele, né? Vamos dizer assim. Só que os dois eram irmãos assim, né? Abaixo de Deus todo mundo é irmão, tá? Só para deixar mais claro. E aí ela tentava fazer com que ele se perdoasse. Dizem que Iemanjá gera nos seios dela os mistérios, né? Diversos mistérios, provavelmente devem ser os mistérios da grande mãe, né? De maternais e tal. E aí, quando ela abraçou ele, Ogum, né? Ela o envolveu nos seus braços, nos seus seios. Então, esses mistérios que ela gerava nos seios dela começou ali envolver Ogum, né? Não só para fazer ele acalmar, eu creio, né? Mas também para fazer com que ele se perdoasse. Porém, Iemanjá tinha um desejo, que era o quê? Ter um filho igual a Ogum, igualzinho, uma réplica de Ogum, ali, ter esse filho ali na morada externa do Criador, tá? E aí, ela começou a envolver ele e fazer com que ele lembrasse, né? Falou, lembra de quando você morava lá na morada interna, né? Dentro da casa de nosso pai. Então ela fez com que ele lembrasse de como ele era lá dentro da morada interna. Porque Ogum também, quando ele lembrava, né? Ele mesmo comenta, quando ele lembra, ele fica mais calmo, mais tranquilo. E aí ele falou, Iemanjá, como eu queria ter um filho, né? O Ogum falou para Iemanjá, como eu queria ter um filho que lembrasse a mim mesmo quando eu estava na morada interna do Criador. Só que na verdade, era a própria Iemanjá fazendo com que ele despertasse aquele desejo, que era um desejo dela, né? E aí o que aconteceu? A Iemanjá que escutou ele falando isso falou, Ogum, a minha concha da vida, porque os orixás tinham uma concha, né? Os orixás femininos. E os orixás masculinos tinham chaves, né? A concha da vida de Iemanjá, ela falou assim, minha concha da vida está toda ativada e assim, preparada para gerar um ser. Esse ser que você gostaria que gerasse aqui, que lembrasse você, como você era na morada interna do Criador. E aí o Ogum falou assim para ela, mas Iemanjá, a sua concha da vida, ela é sétupla. O que é isso? Ela tem 7 fatores. Aí Iemanjá falou, então, vamos dizer assim, né, com as minhas palavras, então melhor ainda, Ogum, porque esse seu filho que vai parecer com você, ele vai ser melhor ainda, né, muito mais prazeroso, muito mais, sei lá, carinhoso, compreensível, atencioso, como você era, né, lá dentro da morada interna, só que 7 vezes mais, né, Iemanjá falou para ele. E aí ele tentou argumentar, mas ela falou, Ogum, não pense, apenas deposite seu pensamento em minha concha da vida. E aí ele aceitou, depositou o pensamento dele na concha da vida dela. O
que é uma forma energética, né? Vamos dizer assim. E aí dentro da concha da vida começou a gerar um ser que plasmou, né? Sei lá, plasmou uma luz e foi virando um ser de repente virou um bebezinho que se aninhou nos braços de Iemanjá e começou a mamar nos seios dela. Só que olha que interessante, até esse momento todos os orixás que eram externados, né? Que saíam lá de dentro da morada interna do Criador e vinha para a externa, eles vinham em já adultos, não tinha nenhum como bebezinho, no máximo igual a Exumirim, que era uma criança, mas já criança já grande. Agora como bebê ainda não tinha vindo nenhum. E ele veio, né, o filho de Ogum com Iemanjá veio como bebezinho. Olha que interessante. E aí o Ogum, vendo que ele estava descoberto, né, estava nu, né, ele pegou e tirou o manto púrpura dele e ali, né, envolveu o filho dele e disse assim: Ogum, falou, Iemanjá, minha irmã, minha mãe, agora eu não lembro, Iemanjá, nosso filho se chamará Ogum BG ou Ogum 7. Eu não lembro, é a mesma coisa, né? Eu creio. Mas Ogum 7. E ele se cobrirá, né? Esse filho nosso, ele se cobrirá com o manto do perdão, que era aquele manto púrpura que ele recebeu lá, né? Em sinal de perdão do Criador por ele ter feito o que só ele tinha que fazer e podia fazer. Então ele falou: nosso filho se cobrirá com o manto do perdão, dado a mim quando eu me cobri, né? Ogum falou, dado a mim quando eu me cobri de sangue e de cortes profundos. Olha que interessante, mais uma ligação ali, né? Com Jesus Cristo. E aí eu comecei a ver isso e falei: uai, será que esse Ogum 7, né, esse Ogum MG, seria o próprio Jesus Cristo? Né? Então, não sei, fiquei nessa dúvida. O livro não fala, tá? O livro não fala isso. Mas assim, em razão das palavras, do jeito que ele coloca, eu achei muito parecido com o arquétipo de Jesus, tá? Mas enfim, continuemos a história. O manto era púrpura igual, e Ogum ficou tão emocionado com a vinda, né, do seu filho vindo como um bebezinho, que ele conseguiu se perdoar. Quando ele se perdoou, as filhas impuras e maculadas das outras mães orixás também conseguiram, né, se perdoar e pedir perdão para suas mães. Com isso, elas que estavam soltas, assim, vamos dizer assim, na criação, acabaram retornando à morada interna das suas mães. E aí as mães ficaram muito felizes, certo? As mães ficaram muito felizes pelas filhas dela terem retornado para dentro dos domínios dela e assim, como elas se perdoaram, elas acabaram recuperando, né, as suas purezas e ficando imaculadas, né, foram purificadas de todas as suas máculas. Então elas se reequilibraram novamente. Então as mães ficaram muito felizes. Mas tudo isso quem ocasionou foi o que? A vinda de Ogum MG, o Ogum 7, filho de Ogum com Iemanjá. Olha que interessante. Isso mais para frente eu vou falar depois. E aí o que acontece? Ogum conseguiu se perdoar, ok. Aqui termina a lenda então de Ogum quando ele foi à guerra. Porque na verdade, o que ele deveria ter feito, né? Ele foi implacável e rigoroso com as filhas impuras e imaculadas. Só que ele deveria ter sido apenas rigoroso, não precisaria ter sido implacável com ela. Então, digamos que ele passou do ponto, tá? Mas para vocês verem que o ser divino também erra, né? Então, assim, se o ser divino erra, imagina nós, né? Então faz parte.
Por isso que, provavelmente, talvez o Criador criou um ser que é em si mesmo a remissão dos erros, das falhas e dos pecados de toda a criação. Pelo que eu entendi, esse ser é o próprio Ogum-Megê, o filho de Iemanjá com Ogum, tá? Mas vocês entenderam o fundamento dessa lenda? Ela não é assim, um veio para cá, o outro saiu para lá e foi na guerra. Não, ela tem todo um fundamento, tem todo um mistério ali por trás, tem todo um sentido, né? Não é um negócio assim, aleatório, tá? Isso eu estou falando, estou contando a história para vocês. Se vocês lerem o livro lá, está muito mais explicado e muito mais detalhado, tá? Que eu estou resumindo, tá bom? Então é importante que, se vocês quiserem identificar isso, verificar, que vocês leiam esse livro aqui, tá? No capítulo lá que eu falei, a lenda de Ogum quando ele foi à guerra. Bom, e aí termina, porque Ogum na verdade deveria ter sido apenas rigoroso, não precisaria ter sido implacável. Aí termina essa lenda aqui. E aí a gente vai para a lenda de Ogum-Megê, tá? Que aí é o próprio filho de Iemanjá com Ogum. E aí nós vamos entender mais um pouquinho o que é que fundamenta mais essa lenda aí, tá bom? Bom, por enquanto é isso aí, tá? Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas se vocês estiverem gostando, compartilha aí com alguém, tá? O nosso objetivo aqui nesses vídeos é divulgar conhecimentos divinos, lendas. Pode até ser lenda, mas assim, tem um fundamento, né? Uma verdadeira lenda tem um fundamento que tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso. Aí a sua razão, o seu critério, a sua análise, o seu raciocínio é o que vai verificar se isso faz parte, faz sentido para você, se dá certo na sua vida ou não, tá? Mas para mim, eu tenho esse entendimento e aí eu vou passando e vocês verificam aí, tá? Não estou querendo impor nada, só querendo colocar ali, ó, no meio, para você pensar. É melhor você ter algo que pensar do que não ter nada ou ter outras coisas que às vezes não te levam para coisas positivas. Não que as outras coisas sejam ruins, mas tem muita coisa que o pessoal faz para influenciar, para levar as pessoas para o mau caminho. Então, assim, o objetivo nosso aqui, meu, que maior, não é isso, tá? O objetivo não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para ganhar seguidor, não estou aqui para ganhar fama, nada disso, tá? Meu objetivo maior aqui é passar a mensagem dos conhecimentos fundamentos divinos e humanos, tá bom? Para que a gente se torne um ser humano melhor, viva melhor, consiga desfrutar melhor da vida, do que o Criador tem a nos oferecer, tá? Só que a gente tem que estudar, e tem que estudar o quê? Os fundamentos, estudar Deus, né? O Criador, a criação, todas as suas partes. Só assim a gente vai conseguir melhorar aqui, né? A nossa vida aqui, né? Presente. E, consequentemente, no futuro. Tá bom? Então, que Deus abençoe, irmãos. Amém? Muito obrigado, viu? Até a próxima. Lenda das criações.